O que eu acho que a IA pode te ajudar muito, né? Você está pensando por onde eu começo. Então, olha para os processos internos da sua empresa. Vê o que dentro dos processos que você tem, o que é mais padrão, o que é repetitivo, o que a gente conseguiria padronizar que se tivesse um modelo, todo mundo conseguiria seguir aquilo. Se tiver isso, processo repetitivo, um padrão, uma coisa que é altamente escalável, então a gente pode colocar IA para fazer. Então, atendimento, filtro, análise de relatório. Então, a gente já falou aqui, para resumir o nosso podcast até agora. A gente já falou sobre a parte de marketing, você pode ganhar produtividade com marketing. Fazendo como? Analisando as suas campanhas, dando os dados para ir analisar suas campanhas, trazendo ideias de campanhas, de criativo, qual que é o criativo, ideias para ter um CTR maior, criativos que vão converter para determinado público. A gente também deu ideias para você criar os seus posts nas redes sociais, com o Midjourney ali, o DALL-E, junto com o ChatGPT, as inteligências do Adobe também, o Photoshop, o Illustrator, o Adobe Premiere. A gente já falou aqui sobre IA para vendas, né, para fazer uma qualificação ali dos contatos que você tem. E também agora sobre atendimento. Então você pode colocar IA para fazer atendimentos de coisas que são padronizadas. A outra dica que eu vou dar aqui também é para a parte de recrutamento e seleção. Então, qual que é a parte de recrutamento e seleção que a gente consegue ganhar produtividade? Na parte que eu acredito que é mais, onde tem mais volume de informação. Então, normalmente, quando a gente vai criar uma vaga, né? Quando você vai criar uma vaga de emprego aí na sua empresa, você vai ter um perfil que você precisa para aquela vaga. Então, aquela vaga é uma analista de marketing. Então, o que uma analista de marketing precisa ter? Vamos colocar um exemplo aqui. Ele precisa conhecer de campanhas do Google, campanhas do Facebook, ele precisa ter participado ou conhecer sobre social media, redes sociais, ele precisa saber de e-mail marketing. Ele tem algumas características e habilidades que ele precisa ter. Legal. Só que aí você abre a vaga, faz vários anúncios, divulga nas suas redes e muitas pessoas começam a se candidatar. Antigamente, o que acontecia? A gente tinha um banco de talentos e as pessoas iam selecionando alguns perfis por palavra-chave, alguns currículos, abria os currículos, lia todos os currículos, ligava para as pessoas para entender como era. Hoje em dia, como que a gente pode automatizar e aumentar a produtividade disso para a gente não depender das pessoas? Basicamente, a gente vai criar um processo com uma inteligência artificial, onde todo mundo que cadastrar os perfis, a inteligência vai analisar se aquele perfil tem fit para aqueles determinados requisitos da vaga. Então, o Vitor, tantos anos, mora em tal lugar, no currículo dele tá falando que ele sabe disso, disso, disso e disso. Pô, ele bate 80% do perfil dos critérios que a minha vaga pede. Pô, legal. O perfil dele faz sentido. Vou colocar ele aqui numa etapa de avaliação para o RH, por exemplo. Então a gente, em vez de ter 1000 currículos ali para uma pessoa analisar e ter que ligar para algumas pessoas, a IA vai filtrar os 1000 currículos, vai passar para uma etapa onde vão mais ou menos 20 currículos de todos aqueles que a gente tinha, e a gente consegue ganhar uma velocidade gigantesca para que a gente ligue para as pessoas certas, para as pessoas que de fato já têm um perfil muito parecido com o perfil que a gente precisa e a vaga necessita. Então aí a gente já ganha muita velocidade, muita produtividade, porque independente de quantas vagas você tenha e quantos perfis de currículo você receba, a IA vai trabalhar e ela consegue produzir muito mais do que um humano poderia. Então, às vezes você tinha um estagiário para fazer isso, você tinha uma pessoa específica só para fazer triagem de currículo. Hoje em dia, a IA consegue fazer isso. E aí, por exemplo, existem algumas, tá? Eu vou citar alguma de um CRM, que é o Pipefy. O Pipefy tem uma IA integrada dentro dele, né? Não tô ganhando nada, mas a gente usa o Pipefy aqui dentro. E o Pipefy já tem até uma função nativa com inteligência artificial para você, dentro do processo de recrutamento, você conseguir fazer essa triagem dos currículos aí com inteligência artificial. Você praticamente vai falar os critérios que você precisa que ele filtre, ele vai pesquisar dentro dos currículos. Os currículos que passarem
X% dos critérios, ele vai avançar essas pessoas de fase para as próximas fases. E aí você pode colocar também uma automação de e-mail para as pessoas que já passarem dessa fase de triagem, já receberem um e-mail para marcar uma call, uma entrevista, já pegar a agenda do recrutador e mandar para ele uma sugestão de horário. E aí a gente dá para fazer bastante coisa aí junto com a automação e inteligência artificial, né? Eu acho bem legal. Show. E aí, pessoal, a gente começa a falar aqui desse assunto e minha cabeça fica a mil, né? E realmente, se você for começar a pesquisar sobre IA e como que você pode usar, é um negócio muito louco. E você vai ver que a gente já está num período que, se você não está utilizando ainda nenhuma ferramenta, nenhuma inteligência artificial, você já está atrasado. Que a gente vê que já tem o quê? 2, 3 anos que começou? A gente fala de tráfego, né? Se a galera que não usa tráfego... Imagina você que não tem tráfego e não usa IA, você tá muito pra trás. Então, assim, realmente, o que o Victor tá falando é verdade. Então, se você não tá usando alguma coisa, mano, você tá muito pra trás. Tá muito atrasado. E aí, uma coisa importante que eu acho que tem que entrar na cabeça do empresário é o quê? Ele vai ficar se perguntando, né? Como que eu vou utilizar a IA? Aonde eu vou introduzir a IA no meu processo para me ajudar na minha produtividade? E você tem que entender que você pode utilizar a IA em todas as áreas da sua empresa. Todas as cadeias. Você pode usar na venda, você pode usar no marketing, você pode usar no RH, você pode usar no financeiro. Em todas as áreas você consegue integrar uma ferramenta de IA que vai ajudar na produtividade, que vai potencializar, que vai deixar mais rápido. E de repente um time comercial que você tem 10 vendedores, agora você vai precisar ter só 5. Então você já tem essa economia. E aí quando a gente fala que quando você não está usando IA, você está deixando dinheiro na mesa, no caso da IA eu acho que é mais sobre isso. É você deixar de ter gasto, né? Quando Exatamente. Você começa a utilizar a IA. Então, um time de vendedores que você tem 10 vendedores, com uma IA integrada, pode ser que você precise só de 5. Um time de SDR que você tem 3 SDR, de repente você só precisa de 1. No financeiro que, sei lá, tem 3 pessoas no financeiro, de repente você só precisa de 1. Exatamente. E a próxima dica que eu ia falar era exatamente nessa área de finanças, né? Então, por exemplo, um cara que trabalha no financeiro, eu já trabalhei no financeiro de uma empresa, a gente mexia com muitos relatórios, tinha que fazer muitas análises, a gente gerar relatórios, a gente conseguir extrair dados. Hoje, basicamente, né, a gente tem que, enfim, tem aquela questão da LGPD e tal, toda essa segurança com os dados. Mas, cara, basicamente hoje, quando eu preciso gerar um relatório, é muito simples. Eu tenho uma base de Excel, eu extraio, eu falo, olha, eu tenho essa base aqui, eu preciso entender onde estão os meus maiores gastos, onde tem gastos desnecessários que não deveriam estar gastando, onde eu gastei mais desse mês comparado ao mês passado ou o ano passado, o que eu posso fazer, o que eu posso cortar aqui, quais são as ideias de corte ou de substituição de plataforma, de ferramenta, de fornecedor, de área de trabalho. Enfim, criar e analisar dashboards é muito importante também. Então, por exemplo, antes a gente tinha que fazer tudo na mão. Pegava Excel por Excel, linha por linha, ia, criava uma dinâmica, ia, pega gráfico daqui, gráfico dali. Hoje a gente tem isso muito mais fácil. Se você não fizer tudo, pelo menos 50% do processo está lá. Então, se você é da área financeira, que era o próximo tópico, é basicamente isso. Você consegue usar IA para analisar as planilhas que você tem, gerar relatórios e conseguir te passar insights sobre os dados que estão ali. Às vezes, por exemplo, você é empresário e você não sabe o que é uma DRE e como montar uma DRE. Mas você tem ali todos os seus gastos, você tem ali todas as suas receitas. Você vai, manda para ela e fala, olha, eu tenho esses gastos e essas receitas. Eu preciso saber se eu tô dando lucro, qual que é a minha porcentagem do meu EBITDA, quanto que tá o meu faturamento, se tá bom, se o custo do meu produto tá muito alto, tá muito baixo, em comparado ao mercado. Você consegue ter todos esses dados e analisar todos esses dados. Então, por exemplo, às vezes você tem um e-commerce. E você fala, pô, será que tá dando dinheiro? Porque vai dinheiro pra cá, compro produto e vendo, e compro ferramenta e assino aquilo, o dinheiro, uma parte cai dia 30, outra parte cai tal dia, uma parte é parcelada, uma parte é à vista. E aí tem dinheiro entrando e você não é uma pessoa muito organizada, você pode criar um processo dentro da IA
ela organizar esses dados para você e te falar, olha, com base nessas informações, você está tendo lucro ou você não está tendo lucro, ou o seu lucro está muito baixo comparado ao mercado. Quem vende esse mesmo produto que você normalmente tem uma margem de 15%, você está com uma margem de 5%, então você vê que tem ideias ali para você trabalhar. Às vezes o custo do seu produto está muito alto e você não está percebendo porque você está no dia a dia. Então assim, na área financeira, nessa área de análise, tem muita coisa que a gente pode usar para produtividade ali, principalmente se você é empresário e você não usa para isso, precisa usar. Então às vezes manda os dados lá da sua empresa e fala qual que é o próximo passo da minha empresa, qual que é o próximo produto que eu posso lançar. Então, às vezes, a IA pode te ajudar na produtividade, mas com ideias também. Porque, por exemplo, às vezes você tem que parar para pensar num produto e falar, cara, eu faço isso, o que mais que eu posso vender na minha empresa? E aí ele vai te dar várias ideias de como estruturar isso, como fazer. Por exemplo, a gente está gravando esse podcast aqui, as ideias, uma base de roteiro que a gente trouxe é de inteligência artificial. Então, normalmente, às vezes, a gente já tem uma ideia do que pode se falar, mas a IA vai organizar aquilo de uma forma muito melhor do que se a gente fosse escrever linha por linha de roteiro, de minuto a minuto, e depois de tudo que a gente pode fazer, né? Eu acho que é bem importante o empresário entender que existe essa possibilidade para ele aumentar a produtividade. E uma coisa que eu acho muito louca com a chegada da IA nas empresas é o seguinte: quando você pensava em empresa, né, você crescer a sua empresa, você sempre vem na mente que quanto mais crescer, mais pessoas você vai precisar, né, para sua empresa crescer, para aguentar demanda, para aguentar realizar os processos. Mas com a chegada da IA, talvez precisa ser girada uma chave que, talvez com o mesmo time que você tem, você pode crescer muito ainda, porque a IA vai estar justamente potencializando todas as áreas da sua empresa. Exatamente. Então, fica mais barato o custo, né, para você crescer. Então, é exatamente isso. Então, às vezes antes eu falava, putz, eu tenho um serviço aqui, eu preciso atender gente, né? Tem que ter um atendimento ali ao público. E se eu vender o dobro, eu preciso contratar o dobro para conseguir atender a galera que eu tenho, os clientes novos que vão vir. Às vezes hoje não. Hoje, com a mesma galera que você tem, você implanta ali um processo com inteligência artificial de atendimento e aí você consegue crescer. E colocando a IA no time de vendas também, né? Então é importante. Então, para resumir, a gente falou de marketing. Então, você pode usar a IA como produtividade para marketing, para analisar campanha, ajudar a criar as campanhas, ter ideias de criativos, fazer os posts, fazer a legenda dos posts, criar as imagens para os posts e analisar a base de marketing como completo, ter mais ideias, mais desenvoltura ali para suas campanhas. Criar sites também, a gente não falou, mas aí também pode te ajudar a criação, a dar um rascunho de modelo de site, analisar o que você pode fazer melhor ou otimizar o site que você tem ali. Tem muitas IAs que vão criar, que tem desenvolvimento de códigos ali para te ajudar a criar sites. A gente também falou do processo de vendas, né, para a gente conseguir filtrar algumas etapas do processo da cadência de vendas ali, como é o processo do SDR. A gente pode implantar uma IA para trazer ou substituir o processo do SDR para qualificar o lead. A gente também falou sobre atendimento, então chatbot de WhatsApp para melhorar as perguntas padrões ali e deixar as coisas para o humano, as coisas que são mais complexas, as coisas que têm mais valor agregado para um público específico. Também falamos agora sobre a parte financeira, a parte de desenvolvimento de produtos, como que você pode usar a IA para desenvolver relatórios, para analisar a situação da sua empresa, para analisar como que está o seu custo, sua receita, fazer um DRE para você. E, enfim, a ideia que eu acho que a gente tem que passar aqui lembrar que a IA, ela é muito mais uma ideia de alguma substituição para ganho de produtividade. Não só, eu quero demitir uma galera e vou colocar a IA aqui porque não serve. Não é isso. A gente tem que pensar na IA para ganhar produtividade. Às vezes, é bom ter aqueles colaboradores que vão usar a IA para trabalhar. Não dá para a gente ter uma empresa só de IA, né? A gente tem que ter alguma cabeça pensante, alguém que vai executar ali e consiga entender se o trabalho que a IA tá fazendo tá bom ou não. Mas a ideia é muito mais de uma produtividade, da gente ganhar velocidade e conseguir com que os nossos negócios cresçam sem aumentar muito o custo, mas ganhando inteligência e velocidade, né? E a gente já tá encerrando já? Vamos encerrar. Tá. Então eu queria trazer
acho que soa como uma dica, né, para o empresário. Então, você que está assistindo aqui, vamos dizer que você não tem nenhuma ferramenta que você está utilizando ainda. Como que você vai começar a implementar isso no seu negócio, né? Eu acho que antes de você pensar nisso, primeiro você precisa pensar o seguinte: você sabe todos os processos da sua empresa, de todas as áreas da sua empresa? Porque antes de você pensar em introduzir a IA, você tem que dar esse passo para trás e você precisa mapear todos os processos da sua empresa. Então, por exemplo, no financeiro, quando acontece isso, depois de acontecer isso, é feito isso, depois de acontecer isso, é feito isso. Então é importante você mapear, documentar todos os processos para você entender onde que é melhor você aplicar, você introduzir uma IA para te ajudar para potencializar. Porque se você for só sair fazendo, tentando, vai dar merda. Então, mapeia todos os processos da sua empresa, de todas as áreas da sua empresa, e aí sim você vai pensar onde você vai introduzir uma IA para ajudar o seu time. Exatamente. Pensar que tudo que for repetitivo, dá para colocar IA. Tudo que for padrão, dá para colocar IA. Tudo que tiver algum filtro, alguma análise, dá para colocar IA. E aí, por baixo ali, você já vai ver que praticamente em todas as áreas dá pra gente colocar. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que a gente trouxe alguns exemplos bem práticos do que você pode usar no dia a dia. Então, para você que é empresário, para você que é empreendedor, acompanha a gente aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Espero que vocês consigam analisar quais são os processos, quais são as partes e os departamentos que a IA pode ser introduzida